Espírito Santo de Deus. Deus glorioso. Obrigada, Pai. Pai, nós te Obrigada. louvamos nesta manhã, ao sentar nessa mesa, com a minha amiga, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando hoje mais um Mês Entre Elas. Mês Entre Elas, como você sabe, é um projeto que o Senhor colocou no meu coração para edificar a minha vida, para edificar a sua vida. O Mês Entre Elas alcança lugares onde os meus pés ainda não conseguem chegar, onde os pés de quem está sentado comigo não conseguem chegar. Mas a nossa voz, a nossa mesa vai de encontro a você, que está às vezes agora num hospital, em uma clínica, em um quarto escuro, mas essas mesas farão diferença na sua vida. E que o Senhor fale com você, como eu sei que vai falar comigo aqui hoje. Amém. E eu estou com uma convidada, gente, que eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Ela é minha pastora, ela é minha mãe, ela é minha amiga, é aquela que me liga brigando comigo, com meu marido. Vocês não têm noção quem que é essa neguinha aqui, não. Pastora Ivonete. Pastora Ivonete é uma mulher que tem uma garra que eu nunca vi. Ela tem um dom de profecia maravilhoso. É uma pastora que alinha. Pastora Nete é casada com o pastor Francis há 6 anos. Tem 3 filhos, 7 netos, né? Netos. 3 mulheres E 4 homens. e 4 hominhos. Lindos. Lindos, né? 2 dessas netinhas têm uma deficiência rara, né, netinha? Isso. E, inclusive, uma tá até no hospital, Tá no hospital, hoje, fazendo fazendo uma a cirurgia. 3 filhos, 2 moram fora, né, Moram. Netinho? 2 moram fora. 2 moram fora. Um tem um testemunho que hoje vocês vão Lindo. ouvir esse testemunho. Netinho foi criada em Varjão, está em Pocilândia há muitos anos, veio para Pocilândia para cuidar de uma terra que o Senhor deu para ela, Isso. no assentamento Canudos, né, Netinha? Assentamento Canudos. E ela está aqui hoje, há 18 anos missionária, há 9 anos pastora. Hoje ela é pastora da Assembleia de Deus, Arca de Noé, em Pocilândia, há 9 anos. E ali o Senhor tem feito grandes coisas, né, Netinha? Grandes coisas. Grandes Conheci coisas. a pastora Nete há mais ou menos uns 5, 6 anos, né, Nete? Eu acho que isso já há uns 5 anos. É, Já tem isso? eu tenho, Nete. O tempo passa, né? Achei que tinha uns 3 anos. Uns 5 anos, Nete conheceu meu marido em um sonho. O Senhor mostrou o Marcos para ela em um sonho. E eu quero dizer, Netinha, que eu estou muito feliz de receber a senhora no Mês Entre Elas. Uma mesa simples. Eu falo para ela, eu sentei aqui, já olhei a garrafinha dela quebradinha aqui. E eu disse, Senhor, não importa o que nós temos na mesa, se nós temos xícara chique, garrafa chique, não importa, se a sua presença estiver. Então já quero Glória começar, a não Deus. importa se a sua mesa é cheia de talheres bonitos, pratos bonitos, mas se não tiver a presença do Senhor, nada vai importar. Mas se a presença do Senhor estiver, pode ser uma garrafa quebrada, um copinho de requeijão, e vai ser maravilhoso. Então eu quero te agradecer, Netinha, por se assentar comigo, estar aqui comigo, testemunhar a sua vida comigo. E eu queria que a senhora se apresentasse mais um pouquinho, quem realmente a senhora é, para a gente começar. Você quer saber de verdade quem sou eu? Quero saber de verdade. Serva do Deus Altíssimo. Amém. Mulher que já sofreu, já foi penalizada, criticada, abandonada, desprezada por muitas pessoas, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. O Espírito Santo não me deixou. Amém. Deus não largou de mim. Jesus Cristo morreu e ao 3º dia ressurgiu dos mortos e Ele sempre está comigo. Em Aleluia. todas as áreas da minha vida. Se eu cheguei nesse patamar, não é mérito meu, é mérito de Cristo. É mérito do Espírito Santo.
foi ele que trouxe toda a inspiração na minha vida, fé, amor, gratidão é uma coisa que eu quero expressar aqui, ao sentar nessa mesa, que as pessoas estão muito ingratas. E eu quero dizer, Thalita, que eu sou muito agradecida a Deus, a vocês, a Amém. você, seu esposo, muitos outros, né? Eu poderia falar o nome de aqui que N pessoas, não né? tem como, não tem como eu dizer tudo, mas tem umas pessoas que eles têm sido muito importantes, a minha família, né? Meu esposo, minha mãe, uns cento e poucos anos, e meus irmãos, né? Minhas cunhadas, meu sobrinho, meus netos. Eu tenho o neto Samuel, que é o mais velho, né? Tá com 12 anos. Como a vovó é grata àquele jovenzinho. Amém. Conheci o esposo da irmã Thalita, né? O presbítero Marcos Lara. Eu conheci ele através do Anderson, através do sonho que eu tive Foi, com o Anderson, e ele entrou para que Deus fizesse o que ele fez, né? foi. Gratidão mesmo a Deus e a eles também. Gratidão mesmo a eles, É, porque foi através deles que eu conheci isso, a senhora e estamos isso. aqui. Estamos Até aqui. hoje não largo de jeito nenhum. Em nome de Jesus. A nossa amizade não foi escolhida por nós. A nossa amizade é coisa de Deus. É verdade, Não poderia deixar passar isso, né? Porque tem verdade. amizade que elas vão e passam. Ixi, como E passa. vocês ficaram, E como passa, né, Netinha? né? Amém. Nete, para a senhora chegar onde a senhora está hoje, como pastora, como alguém que cuida das outras pessoas, foi difícil para a senhora estar onde a senhora está hoje? Muito difícil, Thalita. Muito difícil. Mas se você for olhar para as dificuldades, você nunca vai fazer o trabalho de Senhor aqui na terra. Não, Que trabalhar para o homem é uma coisa. Agora, trabalhar para Jesus é espinho, é dores, é troca, é barganha, é tristeza. Mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Para mim, tudo importante que tem na minha vida, que me traz paz, alegria, é quando eu estou falando do amor de Cristo. Quando eu estou dizendo para as pessoas, não desanime, levanta e anda, nosso descanso não é aqui. É isso que alegra minha alma e meu coração. Então, eu quero dizer que eu nem tristeza eu tenho. amém. Não tem E tempo. hoje é tão difícil, né, Nete, a gente não ter tristeza, porque como tá difícil hoje, em um tempo como esse, são jovens tentando suicídio, Todos outros os dias. trancados dentro do quarto, uma Uma depressão, uma depressão. falta de vontade de viver, não entendendo que Jesus já levou na cruz todas as nossas dores, as Todas as nossas ansiedades, tristezas. né? Pra que ficar tão angustiado dessa forma? E outra coisa, Thalita, é, se eu falar assim, eu não vivo num mundo só de alegria. Passa uma tristeza, mas ela não fica. Sabe por quê? Tem um homem chamado Jesus Cristo, ele já levou essas tristezas, ele já levou nossas dores, né? Ele já levou os nossos causos, os nossos problemas. Esses dias até alguém falou assim, pastor, mas toda hora que olha em você, você está brincando, você está sorrindo. Isso é de verdade? Eu falei assim, por acaso eu minto? E por acaso eu vou chorar pra E por quê? acaso, já chorei demais. E o tanto que eu já chorei, vou continuar chorando, por quê? Eu choro de alegria, eu choro porque vocês receberam de Deus coisas maravilhosas. Então eu tenho essa alegria dentro de mim. Netinha, a senhora passou por muita dificuldade, né? Muitas dificuldades. Conheço boa Muita, parte da história da pastora muita. Nete e realmente, para ela chegar onde ela está hoje, muito difícil, muita dificuldade, Muita né, Nete? dificuldade. Assim, até mesmo pela sua condição financeira, as Financeira. pessoas falavam, pela sua Uhum. cor, as pessoas Também, tudo. falavam, cabelo. Eu lembro da senhora me Hum, contar quando as pessoas riam do seu Do cabelo meu ser cabelo. Rio do meu da cabelo. sua cor. Olha só a que ponto a pessoa chega. E vai fazer o DNA, a qualidade de sangue Ixi, é o mesmo. Todos são vermelhos. todos. E eu sou muito. De primeiro, não. Primeiro eu chorava muito. Falava, por que que eu nasci preta? Por que que eu nasci com esse cabelo pichuim? Aí um dia o Senhor falou para mim: tristes são aqueles que nem nasceram. Aí eu regozijei no Senhor. Aqueles que nem têm, que Aqueles que nem têm perdem, cabelo, aqueles que se perdem através de um câncer, né? Que fica. Eu ainda tenho um cabelo. ainda tem. Usa até um aplique.
Pra ficar bonita e elegante. Elegante, tudo para Jesus. E depois para meu esposo, Francis Lins. Como diz, que neguinha Que metida. neguinha metida, que neguinha exibida, mas que neguinha de Deus essa. Oh, Eu meu ouço muito Deus. isso. Pastor Ivonete, você é mulher de Deus. Às Amém. vezes eu fico assim, eu sou tímida, né? Tímida não, eu sou meio embaraçosa, meio extrapolada, Brava. expresso assim um pouco ruim, né? Não estudei muita coisa, né? Mas eu sou feliz hoje. Amém. A A senhora falou do felicidade seu bateu na minha esposo. porta. Ele fala que a senhora é o diamante negro dele, né? Meu diamante negro. Lapidado pra ele. A senhora tá com ele tem 6 anos. 6 anos. A senhora conheceu o Francis em um culto, não foi Foi no isso? culto. Aliás, eu conheci o Francis bem na rede social. Aí eu achei o testemunho dele interessante e ele O veio testemunho dele é pregar, muito forte também, né, pregar num Nete? culto aqui de jovens, né? O Carlos que o convidou e acabou. E ele apaixonou em mim, viu? Depois nasceu no meu coração. Aham. Essa é a verdade. E é um homem, gente, pensa em um homem que é mestre, Ele é conhece a Bíblia, é estudioso. Ele me manda mensagem falando umas coisas, eu falo assim, gente, da onde que o pastor Francis tirou isso aqui? Que profundidade na Bíblia que esse homem é. Ele é realmente verdade. ensina meu coração, ele me ensina. Esses dias nós dois começou a falar sobre Esther e ele me mandou algumas coisas. Eu falei assim, gente, o pastor Francis é muito inteligente. Ele estuda. Escritor, Ele né? estuda mesmo, ele não tem preguiça de fazer um texto, elaborar um texto, de jeito nenhum. Ele vai com profundidade na palavra do Senhor. Amém. Ele é mestre. Né? Tem as defasagens, a gente tem, né? A gente tem Lógico, as quedas, a gente tem as defasagens lógico. da vida da gente, né? Isso faz parte. Eu falei esses dias que a igreja é para pecador, mas pecador que se arrepende. Todo dia nós pecamos e erramos, pelejando para acertar. Não é assim, Thalita? O errado não é aquele Não, que se suja todos não. os dias. O errado é aquele que não quer se lavar, Isso, né? esse que é Que o não quer verdadeiro se errar. redimir. Isso. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que aquele que confessa, arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, se nós alcançamos a misericórdia do Senhor, o perdão de Deus, quem somos nós para julgar nosso próximo? Ninguém. Viu? É um perigo. Não julga seu irmão. Não faça isso. Abraça seu irmão quando ele estiver lá no fundo do poço. Faz com eles o que eu tenho feito com milhões de pessoas na terra. Porque quando alguém cai, que eu sei que ele está caído, eu vou lá para levantar ele. Um ao outro ajudou o Senhor. É por isso que a gente tem essa alegria no coração. E as pessoas não me entendem. Gente, a Nete vai. A gente tem amigos Nossa. em comuns, pessoas que a gente apresenta para estar orando por ela. Nete mora em Porcelândia, numa roça, longe da cidade, né? E tem dia que as pessoas ligam para ela meia-noite, a Nete sai daqui, vai bater em Goiânia, Rio Verde, todo Qualquer lugar. que chama. Tem dia que ela chega 3 horas da manhã num lugar só para orar para pessoa, só para dizer assim, meu filho, vem cá. Tem um Deus que fez isso por você, tem um Deus que cuida, eu tô aqui cuidando de você. Vamos ali, vamos orar, vamos enfrentar isso junto. Isso. E é difícil isso, né, Nete? Hoje não está existindo, porque o amor Não está existe. acabando, né? As pessoas não têm mais esse amor. Não tem amor. E Deus usou o primeiro pastor meu da Assembleia de Deus e falou para mim assim, Deus tomou ele e falou que ele tinha me dado o dom de amar, o dom do amor. E que era para mim continuar, porque através desse amor, muitos chegaria aos pés dele e depois moraria no céu. Então eu preciso fazer isso. Enquanto ainda há tempo. Enquanto há tempo. Quantas pessoas, quantas e tantas pessoas que estavam procurando a morte, né? Procurando a morte, querendo suicidar. E Deus falar para mim, corre lá, vai lá. Nete, e a gente ouve isso, que a senhora vai, ajuda as pessoas, que a senhora vai onde o Senhor ordena a senhora ir. Mas a senhora passou por um período muito difícil, né? Da sua história, da sua vida, com o seu filho, né? Uhum. Ele é o mais novo? É o mais velho, meu. O David é o mais velho. É o mais velho. E o testemunho do David, gente, é maravilhoso. A senhora passou um momento muito crítico com ele, né? Muito crítico. Como que foi Momento de isso? dores mesmo, assim, de querer entrar em desespero. E eu lembrei que existe um Deus que é grande e ele está lá no céu vendo todas as coisas aqui na terra.
Aos 14 anos ele foi pra rua, né? E se envolveu com os meninos de rua. E lá ele aprendeu a mexer com droga, né? Ele nunca tinha bebido, ele nunca tinha fumado, ele não gostava disso, dessas coisas. E de repente eu deparei com meu filho na rua. Ele ficou uns dias na rua e eu comecei a procurar. Eu andei um período grande, 1 ano andando atrás desse filho. Até que um dia Deus falou para mim assim: quem gerou esse filho no seu ventre? Eu falei: foi o Senhor. E quem cuida das árvores do campo? Eu falei: o Senhor. Deixaria de cuidar do seu filho? Aí eu criei força. Aí, Thalita, eu adquiri força em Deus. A minha fé dobrou, porque Deus havia falado com a minha pessoa de Ivonete. E eu tomei isso como exemplo de regra e fé, e foi abençoar meu filho. E muitas vezes eu passar com a Bíblia na mão, vindo de círculo de oração, e mães com seus filhos pequenos, abria a janela e ficava sorrindo, né? Às vezes estava em 3 ou 2 pessoas, falava assim: nossa, ela vem da igreja e o filho lá, né? Roubando, entrando nas casas. Ele mesmo não era de entrar na casa, mas ele ficava ao lado de fora, pagiando os outros para entrar. Tava no meio, né? Tava no meio, tava junto, né? Tava fazendo também. E eu fui clamar ao Senhor, e eu falava assim: nossa, por que elas estão rindo, né? Os filhos delas estão pequenos. Filho cresce, a gente não sabe o que está esperando a gente lá fora. Porque a vida inteira eu fui assim, eu corri muito atrás de muitas crianças, para não deixar que elas virassem um ladrão, que elas virassem um estrupador. Sempre eu tinha uma palavra, eu era muito novinha, mas eu corria atrás deles. E aí deparei com o meu próprio filho. Mas Deus é fiel. Quero dizer para você, mães, né, que estão aí, às vezes tem um filho com o mesmo problema, que graças a Deus Jesus fez nós passar. Ele passou por nós, me deu força, me deu graça. Não desisti do meu filho. Eu não desisti. E nesse período, Netinha, ele sofreu um acidente? Como que foi para ele chegar como ele está hoje? Cego, né? Isso. Ele passou depois que meu filho quietou, a gente veio para aqui, para o assentamento, nós trouxemos ele, né? A gente tem muito testemunho aqui de pessoas que não queriam que ele voltasse para lá, né? E mesmo assim ele quis voltar. E aí a polícia, né, pegou meu filho. E um amigo dele que tinha chegado justamente naquele dia, ele veio correndo e foi direto procurar o meu filho. E aí aconteceu, né, essa tragédia. Meu filho levou, o jovenzinho levou 3 tiros, né, um no dedo e outro bem na fronte e o outro nem me lembro mais. Acho que foi os 2 na fronte e um no dedo. E da mesma forma que eles atiraram no amigo dele, eles atiraram nele também, no meu filho, no mesmo lugar, na fronte, que atingiu o rosto, né, e perdeu totalmente a visão. Aí o médico, ele estava enxergando de um, e o médico falou que com um espaço de tempo ele ia perder, né, ele ia dar uma infecção, ia generalizar, e aí ele poderia até perder a vida de verdade mesmo. Netinha, mas nesse processo, a senhora encontrou o seu filho em um lugar? Ai, foi isso, justamente. Tem aquela calácia ali, né? O primeiro dono era um pastor. E meu filho sumiu e eu procurei ele em todo lugar que eu pensava que ele poderia estar. A casa de amigos, né? E no necrotério, até lá eu cheguei a procurar também. Em delegacias e hospitais, e a gente não encontrou. E no outro dia eu encontrei ele pelo jornal, que havia acontecido isso, né? Que ele havia sido, levar ele para uma desova, jogar ele lá no meio do mato, deixar eles lá no meio do mato, né? Mas a senhora tinha orado, a senhora tinha dito, né, que a senhora queria, se ele tivesse morto, a senhora queria enterrar o seu filho. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu quero encontrar meu filho. Eu sei que aconteceu algo, porque eu via e eu achava que era até um acidente, né? Porque eu via ele jorrando muito sangue. E, inclusive, eu falei: Deus, meu filho está jorrando sangue, ele está no meio do mato. Deus, o Espírito Santo me revelou que ele estava ali. E eu não sabia o local, né? Eu até, inclusive, eu fui do bairro Goiás para o setor sudoeste, procurando ele numa bicicleta, ó, perigo. E eu não encontrei, uma chuva muito grande.
Eu não encontrei ele ali. Ele morava com a Kelly, ele era esposo da Kelly, que ele que é o pai das minhas netas que tem deficiência, né? E ela falou, não, ele não teve aqui hoje. Eu falei, aconteceu uma tragédia. Deus, o Espírito Santo me fez ver que aconteceu uma tragédia. E eu vejo ele tá jorrando sangue. Eu pedi, Thalita, que Deus colocasse uma gota do sangue dele sobre o meu filho. E isso também aconteceu, constatado pelos médicos que ele não foi medicado lá no meio do mato, como que ele tinha sangue diferente. Aí eu disse pro médico, a gota do sangue de Jesus que eu pedi. Quando a gente encontrou ele lá no hospital, lá no Hugo. E aí foi muito triste. E quando a gente encontrou, o estado dele era gravíssimo. O médico chegou a dizer que ia cuidar, para cuidar, porque ele não ia sobreviver, porque era muito grave. E eu repreendi o espírito da morte. Eu falei assim, Deus deu autoridade para os seus servos aqui na terra. Pisar na cabeça de serpente, né? Para repreender o mal. E depois o espírito da morte que estava sobre ele. E hoje meu filho está aí, está cego. Glória a Deus, que é melhor entrar cego no reino do céu do que ter as duas vistas e perder o reino. Então, a parte do meu filho é essa, é sofrido também, né? Mas hoje, graças a Deus, ele está bem, está gordo, feliz, estudando, né? Nete, ele vai prestar até o vestibular, ó. Mesmo? Vai prestar o vestibular. O que ele não fez antes, Deus deu vida para ele fazer hoje. Aproveitando essa parte da senhora, quero dizer para você que é mãe, né, Nete, que às vezes está passando por um problema parecido o mesmo. Seus filhos estão na droga, tá na prostituição, tá, sabe, sem jeito, mas eu quero te dizer, não pare. Ore pelo seu filho, interceda sobre o seu filho. Isso. A palavra do Senhor diz que você, mãe, que você, mulher, é intercessora sobre os seus filhos. Você tem autoridade sobre ele. Então ore, clame sobre a vida dele, interceda, está saindo de casa, Deus guarda o meu filho, livre ele de todo mal, de todo acidente, seja com ele, abra a mente dele. Os meus filhos são novinhos, né? De 9 e 7 anos. Todos os dias para ir para a escola. É um que ora, no outro dia outro que ora. E nós já ensinamos para eles. Então eles oram do Papai do Céu, que lá na escola, onde a gente estiver, que os meus amigos sejam primeiro amigos do Senhor. Porque se eles forem amigos do Senhor, eles serão bons amigos para mim. E aí eles continuam a oração e dizem assim, Papai do Céu, prepara uma esposa boa, fiel e que te ame pro João Marcos. E o João Marcos ora, Papai do Céu, dê um marido bom para Lelê, que seja fiel, que ame o Senhor acima de todas as coisas e que seja bom para mim. Então nós como mães, nós temos um papel fundamental sobre a vida dos nossos filhos. A intercessão, a oração, o clamor de uma mãe não tem nada igual. Não. Já pensou, Netinho, se não fosse a sua intercessão, a sua oração pela vida do David? Meu Deus. Onde que ele estaria hoje? Morto. Como que ele estaria? David hoje mora aqui com a senhora, todos os dias a senhora vê, todos os dias a senhora cuida, ele chega aqui apalpando as coisas porque ele tem zero de visão, mas a senhora continua agradecendo ao Senhor, a senhora vida, não reclama pelo que ocorreu, não. Senhor, por que o Senhor deixou meu filho perder a visão? Mas a senhora é grata pelo que o Senhor preservou a vida dele. Porque hoje ele está vendo as coisas do céu, do reino, e não só as coisas da terra. Diferente, né? São coisas diferentes, né, Nesh? E outra coisa, o trabalho do Senhor, ele tem que começar dentro da nossa própria casa. Nossa maior... Meu Deus. Eu sempre falo assim, os meus pais não serviam a Cristo, né? E eles não nos ensinou a buscá-lo. A buscar o Senhor como precisamos, né? A ponto de nós a encontrar, né? E eu quero dizer para você, mãe, né? Pais também, que eu fui mãe e pai dos meus filhos, né? Hoje é que eu tenho um esposo. Não desiste do seu filho, não. Porque às vezes ele é um travesti, ele pode se tornar um homem. Às vezes ele virou um drogado. Ele pode largar da droga, através de quê? Da sua oração, do seu jejum,
do seu amor, da sua até mesmo preocupação com ele. Senta seu filho no colo. Muitas vezes eu fiz isso. Nossa, Às vezes eu bati e depois eu entendi que não era por força, não era por violência. E ele já estava no mar de sofrimento. Aí eu convidei ele para estar com Jesus. Ponha seu filho no colo. Coloca seu Nossa, filho é no colo. forte, né? Coloca seu Sabe, filho no colo. ontem mesmo eu conversando com uma amiga, eu disse, amiga, faça um almoço, senta com seu filho, coloque ele no seu colo, saia com ele, joga uma bola com ele que ele adora. Hoje a gente que é mãe, a gente quer terceirizar o nosso Isso. papel de mãe. A escola faz isso, os avós vão fazer, a igreja vai fazer, mas o seu papel como mãe, o nosso papel como mãe, a gente não nós, faz. né? É nós. Na última mesa eu disse, eu abri mão de tudo para cuidar da minha casa, dos meus filhos. E eu intercedo sobre eles todos os dias. E a gente não pode, né, abrir mão disso. De jeito A nenhum. gente não pode abrir mão de colocar os nossos filhos no colo. Coloque os seus filhos no colo. Abrace, beije, fale que ame. Eles falam assim, mamãe é muito brava, né? Uhum. Mas uma mãe e pai, ela tem que ser brava mesmo. Ela tem que mostrar para eles o caminho da verdade. João 8, capítulo 32, esse versículo ele marcou e ele segue muito a minha vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém se liberta com mentira. Não. Ninguém se liberta ao passar a mão, a esconder as coisas, né? Eu sou muito aberta, Thalita, para isso. Nunca fui de esconder. E eu chegava na igreja, no círculo de oração de manhã, né? Aí eu contava, nossa, eu vi, os meninos estavam ali, né, correndo com a televisão. Agora, de onde que é? Eu vou saber, né, para fazer eles devolverem. Aí era os meus, era demais, de fulana, de Beltrana, que eu vou citar o nome só dos meus. Mas hoje, e muitos deles não estão aqui, morreram. Muitos, a maioria morreram. Dos conhecidos dele, dos colegas dele, os meninos que andavam junto com ele, me parece que só existe um que está vivo ainda. Sabe por que ele está vivo? Porque a mãe aceitou Jesus, né? Ela aceitou Jesus como Salvador. Eu disse, aceita Jesus, para que Jesus dê vida para o seu filho e tira ele disso aí. O meu veio pela dor, mas o seu pode vir pelo amor. Vai orar, vai jejuar. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aceitou Jesus, hoje ela serve ele, serve ao Senhor Jesus e toda a sua casa. Amém. Então, para mim, o sofrimento foi a alegria de muitos. Foi para a salvação de muitas pessoas. Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, ele sabe em quem ele pode provar. Eles que só prova, corrige, disciplina e castiga só aqueles que ele o ama. Então ele achou graça em mim passar por essa tribulação. Mas para mim não foi desfeita que Jesus fez comigo, não. Foi perfeição de Deus, porque tem alcançado milhões de pessoas. Até no hospital, né, Nete? No processo do Isso. seu filho, o médico se converteu. 6 médicos se converteram a Cristo. São As meus pessoas que filhos estavam na fé. internadas. 36 36, né? almas em 45 dias de hospital. E na nossa dor, a gente acha que a gente tem que fechar e ficar ali quietinha. Não. Mas na nossa dor o Senhor faz. Na nossa dor o Senhor cura, na nossa dor o Senhor restaura, na nossa dor o Senhor faz. Ele então, faz se a isso. gente E está passando perfeito. por dor, permita que o Senhor também faça através da sua vida. A sua vida. É que a A maioria... senhora não olhou só para a sua dor, né, Nete? A maioria das pessoas hoje, a gente é muito egoísta, né? A gente quer olhar só para minha dor. Essa aqui é a mãezinha, pode vir aqui, aparece aqui. Vem aqui para as pessoas verem a senhora, a mãezinha da pastora Nete chegou aqui agora na casa. Olha que coisa mais linda que ela é. Tá de muletinha. Como é que a senhora tá? Bem, graças a Gente, pensa numa mulher forte, Bem, graças não Nós é? está dando uma entrevista aqui. Depois nós falamos. eu cenei pra ela que ia ficar. Ficar caladinha? Senta aqui, ó, do nosso ladinho. A gente já falou da senhora nessa mesa hoje. Fica à vontade, senta aí.
Nossa mãe, nosso pai, nossa companheira, brava que igual um cupim. É, netinha. Ainda bem que foi brava, Mas né? ensinou nós sermos o que a gente é hoje, né? Amém. Gratidão. E na simplicidade também, né, É netinha? a gente é o que a gente é. Não A tem gente não, jeito. a gente não tem, a gente não fica maquiando para dizer que somos alguma coisa, sabendo que a gente Gente, é Jesus menos era do que simples. nada, né? Jesus era simples. Deus não quer esse, mano. Por que a gente quer ser tão diferente, sendo que Jesus nos ensina aí, seja a minha imagem e semelhança? Isso. Ele era como a terra seca, né? Não tinha aparência, não tinha formosura, mas olha o que esse homem tem feito por nós, Nossa. né? Ah, se não fosse o Senhor, ele, o que seria de mim? Se não fosse ele. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Meu Se não Deus. fosse ele, netinha. Misericórdia. Eu digo isso, Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria da minha casa? O que seria de nós? Se não fosse o Senhor, o que seria de todos nós? A humanidade em si, né? Nossa, né, tia, é como a gente disse agorinha. As pessoas não têm amor mais, as pessoas não têm temor, as pessoas não têm... Eu fico olhando as coisas e falo assim, Jesus, volta logo. Maranata, volta logo. As pessoas não têm mais amor, não têm mais compreensão, não têm mais carinho, muita ingratidão. Esquece de tudo que o Senhor fez através de nós aqui na terra. Eles esquecem. Esquece. Quando eles pegam bem servido, né, que eles estão num patamar bem alto, muitos nem voltam. Muitos nem voltam. Recebi, tá ótimo, né? Não pergunta pelo aquele que o abençoou. Nem pergunta. Netinha, e com todas as dificuldades da senhora, todas as dificuldades que a senhora passou, em algum momento a senhora já quis desistir de servir ao Senhor? Há muito tempo atrás eu pensei assim, servir a Deus para quê? As coisas não tá caminhando, né? Só tribulação, só sofrimento, só isso. E o Espírito Santo disse assim para mim, ingrata. E a vida que ele te deu? Ingrata. Você viu o tamanho da ingratidão? Começou por mim. Mas hoje é diferente, viu? Hoje tudo que Deus determinar para mim passar, eu tenho passado com alegria. Às vezes a gente assusta, porque não tá esperando, né? Aí de repente o Espírito Santo diz, você precisa passar para você ensinar alguém. Para você ensinar alguém, você precisa saber. Já pensou se Paulo reclamasse? Então. Netinha? Já pensou? E eu também fiz uma parte de Paulo. Eu persegui muitos irmãos. A senhora perseguia, né, Persegui, Netinha, eu já antes de se persegui. converter? Eu e a irmã Margarida, que hoje ela é missionária e eu me tornei uma irmã pastora Margarida. presidente. Irmã Margarida, uma pessoa que muito me honrou, me ajudou de uma forma gloriosa, aquela moça. Às vezes eu ficava muito cansada, desgastava. Com 4 dias que eu aceitei Jesus, o povo ia atrás de mim para me orar. Eu falei, não, mas eu não posso orar, eu acabei de fumar. Como que eu vou orar para você? Nem sei orar direito. Nem sei, nem como eu vou começar uma oração. Aí um dia ela estava em casa, ainda não era serva de Deus. Ela chegou em casa e viu uma cena lá, aí falou assim, olha, vai orar para ela sim. E se essa dor de cabeça for para a morte? Se ela veio até você, porque Deus tem algo com você para passar para ela. Aí eu chorei, fiquei pensando. Falei, Deus, então perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas. E me ajuda a libertar desse cigarro, porque eu quero batizar. Levantei minha mão, nem encostei a mão nela. Eu falei, sai dor de cabeça em nome de Jesus e não volta nunca mais. E ela ficou liberta. Então não era eu, é o que está sobre mim. E é o que está, irmã, sobre vocês. Sobre vocês. E as pessoas têm aquela ideia, né, de que para começar a servir Jesus, para começar a andar com Jesus, para amar Jesus, eu preciso abrir mão do cigarro, de uma bebida, de tudo. O Senhor nos ensina, venha como estás. Eu que vou mudar em você aquilo que precisa ser mudado. Então a senhora entendeu, mas o que a senhora disse? Senhor, tira de mim essa vontade de fumar. Me liberta. Tira de mim, me liberta. Então o Senhor, Ele é capaz de nos libertar de todas as coisas. Só Deus. Só Deus. Esse procedimento de libertação quer dizer
Para a igreja, para você, Thalita, ao sentar à mesa, é só Jesus. É o Espírito Santo que está na terra. É que faz essas coisas. Deus libertou seu marido, né? É ele que convence o homem do juízo e do pecado. Ele me convenceu a largar de tudo. Libertou o Francis, né, o Netinha? Deus está trabalhando com o Francis, como ele está trabalhando com milhares de pessoas. O papel fundamentado da nossa vida consiste em Cristo, através do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do juiz e também do pecado. E essas coisas é pecado. E aquela moça ficou liberta. E eu entendi, comecei a entender que eu precisava esforçar e ter bom ânimo no jejum, na oração, na vigilância e no amor. Muitas pessoas estão aí curadas, libertas, não sei nem, eu já não sei quantas pessoas que hoje Deus levantou eles são cantores, são presbíteros, são pastores, são presidentes de muitas congregações, viu? Outros continuam lá sentados, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Que maravilha isso! Como isso é bom! Tem mais ou menos uns 10 dias, meu Deus, que nós tivemos um culto aqui na roça. Culto de a gratidão. Netinha tem uma igreja simplesinha aqui do lado da casa dela. Depois vou pedir o Davi para mostrar para vocês lá como é que é essa igreja. Nós tivemos um culto ali de gratidão ao Senhor. E várias pessoas tiveram a oportunidade de falar. Entre elas médicos, advogados, promotores, juiz, desembargador, tinha psicólogo, agricultor, tinha plantador, tinha professor, tinha todas as classes aqui na roça. A igreja cheia que não estava cabendo. E todos eles agradecendo ao Senhor. Todos eles agradecendo a sua força, a sua entrega para Jesus, porque através de você muitas coisas o Senhor fez. Glória a Deus por isso. Muitas coisas. E isso é realmente uma entrega para Jesus, né? Você entender que você é usada, mas você entender que você precisa também fazer a sua parte. Isso. Buscar a fonte que é Ele. E esse buscar também, né, às vezes é difícil, né? Ele é dolorido, né? Ele dói, né? Às vezes dói. Por que as pessoas hoje, muitos servos de Deus, muitos até deixaram de fazer a obra assim, atender o chamado, né, de Deus, que Deus tem pra gente, por medo de pagar o preço. Eles falam assim, você mexe em coisas muito pesadas, né? Aí as cargas vêm todinha para cima de você. Aí eu disse assim, mas Jesus já levou para ele. Porque eu não dou conta. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para ele, e é com ele, e é por ele. Porque sem ele nada eu posso fazer. E a gente não quer buscar, né? Não quer buscar. A gente não quer entregar a boa parte. Não quer entregar a melhor parte. A gente prefere guardar o nardo puro para um outro momento. Para outro momento. Mas não quebrá-lo diante do Senhor. Desse jeito, ali. E o Senhor diz para nós, olha, pegue a sua melhor parte. Pega o seu vaso de nardo, vem cá, quebra os meus pés, deixa eu fazer. O Senhor diz, não se preocupe com os falatórios de Judas na mesa. Não se preocupe com o que as pessoas falam, só se derrame aos meus pés. Só isso. E a gente não quer isso, né, o alabastro, né, que foi ungido os pés de Jesus, né? E o nardo, quase ninguém quer. Ninguém quer. Quase ninguém quer. Ninguém quer. Por isso que muitos foram chamados e poucos escolhidos, né? E no meio desses escolhidos, eu quero dizer para vocês, Deus escolheu a Ivonete, a serva do Deus Altíssimo. Porque eu tenho passado de tudo, irmãos. Thalita, eu tenho passado de tudo. De tudo. Fome, escassez, dificuldades, desespero, de tudo, medo. De tudo que você pensar. Medo, como eu já passei medo. Até o dia que eu entendi que no meio da tempestade, Jesus está no barco. Aí quando eu compreendi o significado de Jesus estar no barco, aí eu me levantei. Vou me levantar, abrir a minha porta
e esperar o meu amado chegar. E ele chegou. Jesus chegou na minha vida. E ele chegou para ficar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele chegou para somar comigo. Para que nós estivéssemos hoje aqui contando um pedacinho do meu testemunho com a experiência com Cristo. Minha experiência sem Jesus foi muito triste. Mas a experiência minha com Jesus tem sido maravilhoso. Eu quero que vocês entendam que nada é para a minha glória ou para a glória da nossa irmã Thalita, é para a glória de Deus. É que para você que vai ouvir vozes de milhões de pessoas, que eu sei que isso vai repercutir para muitas pessoas, vai tirar você do medo, da tristeza, da angústia, da falta de liberar o perdão, da falta de amor. Viu? Eu quero dizer isso aqui, eu preciso dizer isso aqui. Ingratidão não mata ninguém. Viu? Desprezo não mata crente. Calúnia não mata servo. Eita Deus de mistério, canta arabaxéria. Espírito Santo está conosco. Aleluia. Sentado aqui. Amém. Eu posso sentir a presença, a essência, a excelência desse homem chamado Jesus aqui nessa mesa. É isso que Deus quer conosco. E Jesus chega no barco. Eu costumo dizer que ele não nos livra da tempestade, mas ele nos livra no meio dela. Então hoje, se você está passando por um momento de tempestade, se está difícil na sua casa, difícil com seus filhos, difícil com seu marido, entenda, Jesus está no barco. E quem é esse que o mar obedece os seus limites? Quem é esse que diz, ei, vento, pare, vai parar? Esse é o Deus que eu sirvo, que a pastora Nete serve, que você precisa entender que Ele faz por você. Ele não é um Deus seletivo. Ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que deixa você enfrentar as dificuldades, mas lá no meio Ele está te guardando. Desse jeito. E nós precisamos entender isso, que Ele é Pai, que nós somos filhas e não escravas. Nós somos herdeiros, né? Herdeiras do trono. O Senhor diz que nós somos embaixadores dessa terra. Nós somos embaixadores dele. E quando a gente vai ver o que é um embaixador, o que ele faz, ele tem regalias. Ele tem tantas coisas. E o Senhor diz, ei, você é meu embaixador nessa terra. Só que a gente prefere viver como escravo. Nós preferimos viver como escravos. Eu quero dizer, irmã Thalita, que eu não sou escravo. A minha cor foi de escravo. Mas eu quero dizer que aqui dentro de mim, eu sou livre para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quer coisa melhor do que isso? Quer uma riqueza maior do que isso? Não. Tem pessoas que têm poder aquisitivo muito grande, muito alto. Aí eles acham assim que eles nem precisam do Senhor. Mas na hora da dor, na hora do câncer, na hora que tudo se despende, tudo acaba, aí vai lembrar do Senhor. Por que não lembrou do Senhor na bonança? Por quê? Que quando estava jovem, cheio de saúde, cheio de beleza, não lembrou do Senhor? Vocês jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque na velhice ainda darão fruto. Hoje eu estou dando fruto na velhice. Poderia ter dado frutos antes, quando era muito jovem, muito corajosa, né? Mas nós temos um amigo. Graças a Deus por isso. Nós temos um amigo, pastor Cristiano Branco, de Pernambuco. E um dia a gente conversando, ele disse assim para nós: eu estava em uma mesa muito importante, com pessoas de alta patente, e eles me chamaram para numa empresa gigantesca para orar por eles. E eu sentei naquela mesa farta, cada um com um iPad, cada um com isso, com aquilo, aquelas coisas. E eu olhei todos eles e o chefe estava numa ponta e parece que ele leu no olhar do pastor. E lá da ponta ele disse assim: pastor, o Senhor está olhando para todos nós e lá no fundo o Senhor está dizendo assim: nossa, se eu tivesse pelo menos um pouquinho do que eles têm. Mas eu quero te dizer algo. Se eu tivesse um pouquinho do que o Senhor tem, viu? Porque o Senhor tem paz, o Senhor tem a graça, o Senhor tem o amor de Jesus, você tem a presença dele.
E eu preferia muitas vezes ter muito mais do que você tem do que eu tenho hoje. Falar sobre isso, deixa eu falar só um pouquinho. Me chamaram para ir orar para um senhor que estava com câncer. Muito ricos. Lá no Sudoeste. E eu fui, né? Cheguei lá, eu quero dizer, a gente é muito simples, que eu tô acostumada a andar descalço na roça, né? E tinha um tapete vermelho, eu nunca esqueci daquele tapete. Ele era tão fofo, que aí eu pensei, será que eu tiro a sandália? Eu não sei se pode ter até uma bosta de vaca. E olhei, pensei de todas as formas, falei, não, eu acho que eu vou descalço mesmo. E quando eu fui tirar o calçado, a governanta disse, não faça isso, pode entrar. E eu entrei. Aí eu entrei cantando aquele hino assim. E você que vive nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão, viverei. E eles que ouviu essa estrofezinha desse hino, e quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim, eu te dou tudo isso que você tá vendo aqui, ó, tudo, para ter o que você tem. Eu disse para ele, é simples. O que eu tenho, eu posso te dar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada disso, mas eu tenho a graça de Deus, eu tenho a presença do Espírito Santo dentro de mim. Essa paz é só Jesus que dá. E se o senhor quiser hoje mesmo, o senhor pode adquirir essa paz. É de graça. Ela é de graça. Tudo o senhor compra, até o remédio o senhor está comprando. Mas esse é de graça. E eu vim trazer essa graça até o senhor. O senhor quer aceitar Jesus? É só isso. A nação precisa entender que Jesus Cristo é o bem maior do ser humano aqui na terra. Por isso que ele nos chama de servo e não de escravo. Ele chamou nós para servir a ele, para sentir essa graça que só a gente sente. Porque nós temos o dono da graça. O povo está sem tempo, mas eu quero dizer que eu sirvo o dono do tempo. Vocês precisam de entender isso. Mulheres nessa tarde que nos ouvem ao sentar à mesa, eu quero dizer para você, levanta. Se você tem um chamado, busca a presença de Deus. Não busca a vaidade, não. Busca a presença de Deus. É melhor do que a vaidade, que vai ficar tudo aqui. E a presença de Deus vai continuar conosco. Amém, Thalita? Aleluia. Amém, minha irmã Thalita. Missionária Thalita. Pastora Thalita. Amém. Muito em breve. Amém. Viu? Deixa eu inteirar aqui a frase. Muito em breve será a pastora Thalita. É como eu falei para você ali na cozinha. Eu estava tomando banho quando Deus falou comigo. Para dizer para ela que esse trabalho gera fruto. E toda árvore que dá fruto, todos querem apedrejá-la. Mas que ela não desistisse. Vá em frente. Seja uma Débora, uma Esther. E não desistiu daquilo que o Senhor colocou nas mãos. Que a gente não faz nada da gente mesmo. A gente só faz quanto Jesus nos ordena. E Deus deu essa ordem. E é muito mais fácil a gente desistir. A gente não pode. É muito mais fácil. Como é mais fácil a gente desistir? Os empecilhos vêm, a gente quer desistir. As dificuldades vêm, a gente quer desistir. A primeiro empecilho, eu falo assim, eu não vou. Mas o Senhor mais uma vez diz, não pare. É de graça o que o Senhor está dando para mim e para você, é de graça. E Ele diz, tem vida, tem história, tem frutos, tem graça, tem alegria para você. Para de olhar para o que o mundo está oferecendo, pelo que chega as dificuldades. O Senhor diz, pare, é por mim. Vem, eu quero te colocar também no colo. Eu quero chegar até você e eu quero te dar o melhor. O melhor de Deus para nós, servos do Senhor, vocês sabem o que é? É a graça. É fazer por alguém, sem pedir nada em troca. Esse é o trabalho que eu faço aqui na terra. Eu não peço nada em troca.
Eu só quero que Deus o abençoe. Eu só quero que Ele levantar as pessoas, levantar os caídos. Foi para isso que Deus tirou eu? Foi só a mim? Não, Senhor. Tirou vocês também. Tirou você também. Tirou esse jovem que está aqui. Tirou minha nora, Daiane, que acabou de chegar. Minha amiga. Chamou o pastor Francis. Chamou tanta gente para se levantar. Vamos abrir a porta do nosso coração. Vamos parar de ser egoísta. Egoístas. Viu? Nós somos egoístas. Precisamos parar com isso. Nós somos egoístas. Para de pensar em você mesmo. Começa a pensar nos seus filhos. Começa a pensar no seu esposo. Começa a pensar na sua mãe, nos seus irmãos, na sua parentela. Começa a pensar na igreja, como eu faço com a Arca de Noé. Eu penso mais nos irmãos que em mim. Eu quero mais para eles do que para mim. Quando eu estou orando pela causa da nossa igreja, Arca de Noé, citada aqui em Pocelândia, e eu vejo eles começarem a ser abençoados, eu sinto uma alegria tão grande que me contagia com o que eles estão recebendo da parte de Deus. Deus fez isso na vida de Dorcas. Pronto. O que Deus disse? Ei, vem cá, vamos cuidar dos órfãos e das viúvas. O que Dorcas fez? Costurou vestidos para a viúva. Costurou roupas para os órfãos. Cuidou deles. Fez aquilo que Deus determinou. E na maior dificuldade que Dorcas enfrentou da doença, onde ela morreu, o que o Senhor fez? Peraí. Dorcas é aquela que cumpriu o meu propósito. Cumpriu aquilo que eu ordenei. Então vem cá, vamos ressuscitar Dorcas. O Senhor tirou Dorcas da morte. E a gente é tão egoísta, né? De que a gente diz assim, não, o Senhor não tem feito nada por mim. Eu não vi nada até hoje. O Senhor me dá só uma xicrinha de café e eu quero o pó inteiro. Para de ser egoísta. Para de querer tudo, querer. Mas cumpra aquilo que o Senhor disse. Porque Ele é fiel para fazer. E justo. E justo para fazer. Deus faz. Netinha. E Deus só vai fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Hoje nós estamos tratando de quê? Mulheres. E vai fazer na vida de todas que abrir o seu coração e deixar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, que nós estamos aqui na terra e Ele está aqui conosco, viu? Entrar no seu coração para fazer o trabalho do Senhor aqui. Ainda que você não vê, mas crê que a sua recompensa está nas mãos de quem te entregou. Amém. Vai em frente, não desista. Você, Thalita, eu quero falar um pouquinho de Thalita nesse ao sentar à mesa. Você sabe por quê? Deus vai falando comigo e eu preciso falar com vocês. Amém. Não desista desse trabalho que Deus te deu. Viu? Reflete bastante. Pedradas são para quem gera frutos. E esse ao sentar à mesa, isso é muito importante. Como? Quantas pessoas vai ser impactado com esses trabalhos? Não é só eu hoje aqui. Com outros que você já fez. Com outros ainda que você vai proporcionar para outras mulheres também. Gratidão, viu? Gratidão. E hoje nós aprendemos tanto com a pastora Nete. Aprendemos a ser mães fortes, a gerar testemunhos, a não focar só nos problemas. Nós aprendemos a sentar realmente à mesa. Não olhar muito as dificuldades e saber que nós somos filhas e não escravas. Que independente da cor do cabelo, da situação financeira, independente de tudo, não importa. Porque é de graça aquilo que Ele nos tem. E você sabe o preço Ele já pagou lá naquela cruz. Não, o mais interessante de tudo isso que a gente está falando aqui para vocês é a confiança que Deus deposita na gente. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem depositado uma confiança comigo. Que às vezes eu olho e falo assim, Senhor, mas como que é isso? Como que o Senhor confia em mim dessa forma? Quantas pessoas que vêm até a mim, Thalita, jogar para fora o que está matando eles por dentro.
Não é só mulheres, não. É homens, é jovens, viu? Eles veem, eles confiam em mim. Aí eu falo assim, meu Deus, né? Muitas vezes eu quis desistir desse... Eu falava assim, nossa, quem sou eu tão pequena, né? As pessoas vêm contar tanta coisa, tantos segredos que pode gerar até morte. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo. É porque primeiro quem confia em você é o Pai. Ele confia em você. Ele tem confiado em você. Amém. Sabe por quê? Que muitos deixaram de pendurar numa corda, dar um tiro no ouvido, cortar o pescoço, cortar os pulsos. Porque Deus me falou, vai lá na casa da pastora Ivonete. Liga para a pastora Ivonete. Primeiro eu questionava, quem mandou você aqui? Hoje eu não faço isso mais. Porque todos que vieram aqui foi Deus que trouxe. Amém. Ele direcionou eles, vai lá. Talvez através de um amigo, de um irmão, através da minha família. Que sempre fala, vai lá na pastora Ivonete, ela é uma bênção. E eu sou uma bênção. Amém. Porque é uma bênção. esse homem chamado Jesus Cristo, ele continua conosco. Ele continua na minha vida. Eu quero ter essa fé, eu quero ter essas atitudes, eu quero... Sabe aquele negócio, quando eu crescer, eu quero ser como você? Oh. Quando eu crescer, eu quero ser como a pastora Nete. Meu Deus, seja igual a Jesus. Aquela que fala, gente, se ela quiser chamar a sua atenção, ela manda você tomar vergonha. Não mesmo esforço. E eu quero te agradecer, Nete, por confiar no Mês Entre Elas, por confiar no que eu carrego, por acreditar que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. E vai mesmo. Eu venho aqui para receber, eu deixo uma porção, eu levo uma porção. Tem dia que eu acho que eu vou receber uma oração, eu que deixo a oração. É dessa forma. O trabalho do Senhor consiste nisso. Você não pode pensar, não, eu só vou lá para receber. Não, você também tem que doar alguma coisa sua. E coisas boas, irmão. Eu não profetizo, você vai cair, vai quebrar a perna, você vai morrer. Não, você está livre da morte. Você está livre da condenação eterna. Persevera no Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Tá aí. Então persevere. Acredite. Aproveita. Compartilhe também o Mês Entre Elas com as suas amigas, com mães que precisam. Eu tenho certeza que, como falou com você, vai falar com as suas amigas, na sua rede social. Em tudo, compartilhe para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Pessoas que necessitam ouvir isso. Como eu disse no início, às vezes os meus pés não podem ainda chegar. Mas a nossa voz, o nosso testemunho, o Mês Entre Elas vai chegar, né, Nete? E é verdadeiro, né? A gente não está inventando, criando alguma coisa para dizer, para sair numa rede social... que a pastora Nete falou um pouquinho quem ela é, né? Não, eu sou o que verdadeiramente Deus quer que eu seja. Hoje eu sou essa mulher. Amém. Eu não sou mais o que eu quero ser. Do jeitinho que o Senhor fez, ele só está modelando, igual um barro que ele quer. E ele já me amassou. Ixi. Ele já me amassou. Já fez de novo. E ele já me fez um vaso. Aí quando ele foi me lavar por dentro, irmão, tirando as rapinas, maldade, às vezes crueldade que fica, que o homem é mau, enganoso, mentiroso, verdadeiro é Cristo, aí dói. Eu senti essa dor. Interessante que eu disse pro Mas Senhor, me trouxe o amor. o amor. Me ensinou. E olha o que eu trouxe para a senhora, né? Um vaso de barro, uma botija, porque a sua botija sempre está cheia do azeite do Senhor. Glória, glória. O vaso já foi quebrado, já foi refeito. Nossa. E eu trouxe essa lembrancinha do Mês Entre Elas para a senhora abrir para que as pessoas vejam. Muito obrigada. Foi feita pela Mércia, uma artista, uma amiga que o Senhor me apresentou. Nossa. E olha que trabalho lindo. E para que a senhora sempre lembre do Mês Entre Elas. Toda vez que a senhora vê isso daqui, que a senhora ore por mim. Deixa eu tirar o saco. Tira o pratinho. Olha que linda, olha que linda. Linda, né, Netinho? Que darei eu Copinho de água. por tudo que você está fazendo por mim. E por muitos nessa tarde, nessa manhã. Que eu daria a você? Uma oração. Amém. E uma palavra chamada gratidão. Eu sempre cito essa palavra, é que eu sou. Eu não importo se alguém é ingrato comigo.
Eu preciso ser grato com eles. Até mesmo por um copo de água fria. Eu não sou, como diz minha mãe, eu não sou zoião, não. Eu tenho gratidão. Amém. Por mínimo que faz para mim, eu nunca esquecerei. Eu também Isso sou chama muito gratidão. grata, senhora. Sou grata, senhora, pelas orações, pela minha casa, por amar meus filhos, porque é a vovó Nete lá de casa. É a vovó Nete, gracinha. Ela né? é aquela que nos liga, dia sim, dia não. Se não liga, manda mensagem. Aquela que ama a minha casa, que intercede, que ora, que puxa a orelha. Aquela que realmente faz aquilo que o Senhor determinou, o ID. O desejo da NET realmente é povoar o céu. Isso. E eu quero te agradecer, NET, por ser quem a senhora é. Glória a Deus. Né? Muito obrigada, muito obrigada. Um mês entre elas, eu, Thalita Lara, agradeço a senhora. E que essa mesa chegue aonde o Senhor entender que precisa chegar. As mulheres que precisam chegar, aos homens, porque tem muitos homens assistindo o mês entre elas, comentando. E eu acho lindo isso. Isso é muito bom. Né? Então eu quero agradecer vocês pelo esse tempo aqui sentado na mesa comigo. A mesa entre elas é minha e sua. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E está aqui, Nete, mais uma vez. Muito obrigada, Mércia. Obrigada pela sua pintura, pela sua arte. Obrigada. Despede, Nete, do mês entre elas, para as mulheres que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo. Eu também quero agradecer, né? E eu sei que... Vou pedir a vocês, tira o melhor nesta manhã, de mesa entre elas, tira o melhor que vocês puderem de tudo que eu citei aqui nessa manhã. Amém. Eu quero agradecer você, Thalita, viu? Por estar aqui em minha casa, que também é a sua casa. Minha casa. Viu? Extensão da minha casa. E trazer mesa entre elas, estar aqui. Eu quero agradecer você de todo o meu coração, viu? Muito obrigado, mas obrigado de coração mesmo. Né? Esses obrigados só de língua, não, viu? Não. Como diz o Anderson, não fica só no amor pela a pastora Ivonete, não. Vem na casa dela, vem comer com ela. Cuida dela. Vem cuidar dela. Anderson falou isso, né? Vem cuidar de mim também, eu preciso ser cuidada por vocês. Eu quero cuidar de todos, mas eu quero que vocês cuidem de mim também. Vem aqui visitar, traz uma carninha pra assar, Olha. churrasqueirinha ali é boa. Olha que bênção. Vem limpar a casa dela também. E tá precisando, Thalita, de uma faxina daquela boa, né? Amém. Mas Deus abençoe, Mas Netinha. Deus abençoe a todos que essa live, essa fala, né? Alcançar você. Guarda o melhor aqui no seu Amém. coração. Mas pratica também. Viu? Amém. Mulheres nesta manhã, eu torno a dizer para vocês, levanta, coloca-te de pé, porque há trabalho para fazer aqui na terra. Amém. Muitos homens quis nos parar, sabia, Thalita? Ixi. Muitos tentaram me parar, sem confiar no meu ministério, sem confiar naquilo que Deus colocou em minhas mãos. Mas eu continuo fazendo o trabalho do Senhor até que Ele volte. Amém. Ou que Ele me leve, que não vai ser por E deixa muito continuar tempo. falando. E deixa eu continuar falando. Às vezes exortando, às vezes beijando, às vezes abraçando. Porque eu não tenho só dureza, não. Eu até quero enfatizar aqui. Minha cunhada Marília diz que eu sou muito bruta, muito sem educação. Mas eu quero dizer para vocês que faz parte do meu ministério. Lógico. Porque se eu for só massagear seu ego, muitos, né, vão ficar, às vezes nem alcança um patamar que Deus quer levar você. Verdade. Isso não é brutalidade, não é falta de educação, não. É o cajado que Deus colocou aqui, ó. Tá aqui. Aleluia. Amém? Amém. É o cajado, mas é com amor. Amém. Porque para levantar alguém, às vezes precisamos de exortar. Amém. Pra gente ver alguém crescer, viu? Teimosos, rebeldes. Às vezes precisa de usar a vara. Mas é com amor. Com amor. Amém. Amém? Amém. É isso. Gente, muito obrigada.
Obrigada a todos. Compartilhe. Fala pra Compartilhe com compartilhar, 10 mil, né? 100 mil, viu? Com 20 mil, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu filho, com o amigo deles, com seus amigos. Viu? Compartilhe. Vai dar frutos. Amém. Em nome de Deus Jesus. te abençoe. Que Ele derrame sobre você a graça e o favor imerecido do Senhor. Continue. Não pare, ó. Um beijo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja por todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Receba. Obrigada.